a taxa de evasão da carteira. Nós observamos um turnover muito grande, né, uma saída, uma seleção adversa. O que é isso? As pessoas que estão doentes estão ficando no plano de saúde e as pessoas saudáveis ou aquelas que não estão com condição financeira para arcar estão saindo. E aí isso provoca que o plano de saúde, o seguro, ele tem uma metodologia que, simplificando aqui o nosso entendimento, a gente tem um montante que todos pagam, mas nem todos utilizam. Então a gente chama isso de mutualismo. Quando as pessoas que estão pagando estão utilizando muito, essa conta não fecha, né? Então o que a gente está observando hoje já tem um tempo, né, uma evasão muito grande de pessoas saudáveis, a manutenção somente de pessoas mais idosas e pessoas que utilizam mais o plano. E os gastos também, em tratamento fora de domicílio, que não são de dados abertos, mas também pedimos esses dados à Posto da Saúde e aos Correios. Esses dados também foram apresentados também posteriormente na mesa paritária. Essa mesa paritária, a gente fez no início uma reunião com todos os membros da Fundect, elaboramos um ofício aos Correios com uma proposta de regulamento interno. Essa proposta, ela tinha ali um âmbito decisório, ela tinha o que seria a proposta, inclusive de pauta para todas as reuniões. Nós trouxemos a necessidade, a quantidade de reuniões que eram necessárias para a gente discutir assuntos de grande profundidade. No entanto, na primeira reunião, que aconteceu dia 30 de junho, que eu participei, nós constatamos que o cronograma foi definido exclusivamente pelos Correios. E esse cronograma, ele não continha exatamente o que a gente queria discutir, mas o que a empresa queria mostrar para a gente de dados. Então, nós não tivemos muita mobilidade, muita autonomia, muita discussão sobre aquilo que a gente ia falar, sobre aquilo que a gente ia decidir, ou aquilo que a gente ia criticar e trazer ideias dentro do contexto da postal. Nós fizemos diversos questionamentos, né, elaboramos diversos ofícios, e muitos deles eram relacionados à condição de mantenedor dos Correios, que não estava refletida no estatuto. Isso teve a sua alteração posteriormente, então a gente entende aí que algumas conquistas no meio desse caminho foram atingidas. Nos desafios, né, dessa mesa paritária, a gente foi surpreendido com um termo de sigilo bastante problemático, era um termo bastante genérico, em que na sua condição geral trazia prejuízos e responsabilidades financeiras se a comissão fizesse o que ela tinha que fazer, que era justamente dar publicidade e trazer informações para toda a base de tudo que estava sendo falado ali. Então, esse termo de sigilo acabou, houve uma discussão sobre ele, se a gente deveria assinar ou não, houve uma formalização nossa, pedir para que especificasse exatamente o que era sigiloso, e, enfim, não houve isso, a gente acabou tendo que assinar esse termo para conseguir algumas documentações e conseguir evoluir um pouco nas discussões. Um dos problemas também que nós constatamos foi a falta de respostas a muitos ofícios que nós encaminhamos aos Correios e Postal Saúde, e aí eram documentos que não tinham dados abertos, que nós precisávamos depois para que o nosso atuário e também a consultoria pudesse evoluir com os achados, com aquilo que poderia trazer aí de parceria, de soluções para aquilo que efetivamente a Postal Saúde precisa mudar. E, por fim, outro desafio que nós encontramos foi a falta de autonomia dos participantes dessa mesa paritária. As pessoas dos Correios que participaram dessa comissão, elas não eram investidas de poder decisório. Então, nós trazíamos problemas como essa questão da evasão de beneficiários, que precisariam, então, ter condições ali de retorno, até de anistia de dívidas. Nós trazíamos para situações de rede credenciada, prestadores que já estavam saindo. Naquela época, a gente ainda não estava nessa situação institucional que estamos agora, né, nesse problema mais grave. Mas então nós trazíamos situações que precisavam de decisões dos Correios e da Postal, e não tínhamos pessoas dentro dessa comissão que poderia, de fato, ter alguma decisão, trazer alguma
momento para discussão. Na evolução das negociações de 2024, nós fizemos uma análise da proposta da cláusula 60, nós fizemos várias discussões, ajustes, vimos o que estava sendo discutido também em TST, foram diversas reuniões presenciais e, por fim, nós resolvemos, pela profundidade da discussão e pela situação de que efetivamente o que os trabalhadores queriam era uma mudança no custeio, era uma diminuição da mensalidade, era para os aposentados a questão de não haver, né, uma diferenciação no pagamento, que hoje a gente paga integralmente. Era toda uma discussão que envolvia tanto a questão do custo, que nós, então, trouxemos a proposta de contratar um atuário para apoiar as discussões da mesa paritária. E assim foi feito. Essa contratação foi feita pela DICAP e pela Fundete. Nós pedimos estudos sobre os custos administrativos irem para os Correios, né? Como é que seria a solução dos custos administrativos pelos Correios, se eles poderiam assumir isso, o que isso implicaria em diminuição de mensalidade para a gente. Nós pedimos um estudo sobre coparticipação, a redução ou a isenção de coparticipação em tratamentos seriados. Qual que era o argumento que a gente utilizava? A gente utilizou o argumento de que os tratamentos com quimioterapia, hemodiálise, diálise peritoneal eram tratamentos que não eram de escolha do beneficiário. Né? Se a gente for pensar no que significa hoje a franquia e a coparticipação para a INS, ela é um impeditivo financeiro de um desenfreado. Ela é uma racionalização do uso, né, com base nessa questão financeira, mas justamente para evitar fraude, para evitar que as pessoas peçam terceiras, quartas, quintas opiniões, sem uma responsabilidade com o mutualismo, responsabilidade com os colegas. E a coparticipação em cima de procedimentos tão caros, de alta complexidade, procedimentos necessários à vida, a gente entendeu que deveria ser isento, né? Então, pedimos um estudo também para avaliar o impacto disso no fluxo de caixa da empresa. O resultado disso é bem surpreendente, porque como há um limitador hoje, um teto, né, para pagamento de coparticipação mensal, a gente observou que isso não teria tanta implicação no fluxo de caixa da empresa e os Correios poderiam sim autorizar essa mudança no nosso regulamento e que fosse isento essa coparticipação, que não aconteceu. Depois foi até judicializada, já foi negociada e isso não evoluiu também. A questão da contribuição dos beneficiários, nós pedimos também um estudo sobre o impacto dos beneficiários pagarem apenas 10% do seu salário bruto no custo total, para avaliar se isso ficaria mais ou menos dos 70% que devem ser custeados pela empresa e 30% pelos beneficiários, à luz da CGPAR 52. Até 2024, até 2023, nós tínhamos a CGPAR 42, que ela tinha o que de rigor, né? Ela trazia uma necessidade de um custeio paritário, máximo paritário, né? De 50 a 50. E depois passou a possibilidade, cumprindo vários requisitos lá, de uma mensalidade, de um custeio total proporcional a 70 a 30. 70% custeado pela empresa patrocinadora, mantenedora, e 30% pelos empregados. Então, nós vamos estudar, fazer todas as projeções que ficariam dentro desse imperativo normativo, que era a CGPAR 52. Nós descobrimos, aí como achado, né, do atuário, que diversas judicializações ocorreram no meio do caminho. As informações posteriormente foram repassadas pela Posta da Saúde e pelos Correios. De fato, nós tivemos insumos para trabalhar. E aí, quase um ano depois dos nossos pleitos, e nesses achados nós observamos que as judicializações que ocorriam, as pessoas que ganhavam na justiça o direito ou de não pagar a mensalidade ou de pagar 50% quando deveriam pagar 100%, que era o que estava prevendo, né, no regulamento do plano, essa perda foi pelos Correios, era em desfavor dos Correios. E quem pagava essa conta eram os próprios beneficiários. O que o atuário encontrou ali de informação preciosa para a gente trabalhar à época era que
o valor pago pela mensalidade, né, depois de judicializado, o valor pago pelos beneficiários não era complementado numa conta à parte pelos Correios. Era depois distribuir todo esse prejuízo, que perfazia o custeio total, pelos próprios beneficiários. Então, nós tínhamos margem, sim, para diminuir a mensalidade, e nós trabalhamos, apresentamos esse estudo, um estudo bastante robusto, muito profundo, de todos os representantes ali nessa comissão e do atuário, e só que não tivemos evolução porque logo depois veio a crise institucional, né? Identificamos problemas como a ausência de atendimentos aos beneficiários, a falta de governança e transparência, né? Continuávamos com problemas nesse sentido, porque não tínhamos ali efetivamente uma participação dos representantes dos beneficiários, ainda não temos nos conselhos deliberativo fiscal e na diretoria executiva, que é o pleito antigo nosso. Houve depois uma eleição que nós questionamos também a questão da eleição, que era feita numa assembleia que não tinha participação direta dos empregados, e nós trouxemos várias situações de responsabilização dos dirigentes, né? Como é que ia ficar essa questão da falta de repasse dos Correios por completo da sua parte, né, da sua cota parte desse custeio? Como é que ficaria essa responsabilização dos dirigentes no caso de óbito, no caso de piora na saúde de pessoas que não estavam conseguindo continuar os seus atendimentos, né? Havia aí descontinuidade de atendimentos como quimioterapia, cirurgias desmarcadas em razão dessa falta de pagamento. Aí nos deparamos com situações em que os beneficiários iam aos atendimentos e faziam pagamentos porque eram exigidos dos prestadores, depois não conseguiam seu ressarcimento total. Tínhamos situações também, estamos enfrentando situações em que há pagamentos, ainda há cobranças diretas dos prestadores aos beneficiários, porque há autorização a todo o trâmite burocrático ocorrido entre a relação da operadora e o prestador, né, e o credenciado. No entanto, como não há o pagamento dos Correios, né, da Postal Saúde, para os prestadores, estão sendo feitas cobranças diretas aos beneficiários, e nós, então, como uma ação da consultoria junto com a comissão, nós apresentamos, né, fizemos reuniões com todos os dirigentes sindicais, explicamos para eles que as reclamações diretamente na INSS não seriam viáveis, que poderiam trazer um risco de uma intervenção técnica e uma intervenção fiscal. Nós gostaríamos de fazer toda essa intervenção numa parceria, né, com a Postal Saúde. Então, assim, tudo que a gente fez como instituição, como Findete, foram notificações diretas à Postal Saúde e aos Correios. Não utilizamos nenhum outro órgão, porque entendemos, né, como boa fé e tudo mais, que eram os órgãos que poderiam, de fato, resolver a nossa situação. E não é mais jurídica, não é uma situação mais contábil, é uma situação de falta de recurso financeiro. Então, a gente entendeu que precisava apoiar a gestão no sentido de trazer soluções, mas que essas soluções elas pudessem ser rápidas, sérias, diante do caos que todos os beneficiários estavam sentindo ali, vivendo pela falta de assistência. Fizemos reuniões com a Comissão de Saúde e os presidentes sindicais justamente para explicar, né, como é que funcionaria uma intervenção da agência, que poderia até mesmo levar ao encerramento das atividades da Postal Saúde, e não era o que a gente gostaria justamente de passar por essa crise e continuar com a prestação de serviço nos moldes que existe hoje, né, com uma contraprestação menor, porque sabemos que os empregados e os aposentados não estão suportando o pagamento dessas mensalidades e da participação acumulativa. E fizemos também ofícios e alertas sobre o reembolso de atendimentos. Explicamos que os reembolsos deles acontecem quando o atendimento é de urgência, quando o beneficiário se deparasse, né, com essa dificuldade de chegar no prestador e não conseguir o atendimento, foi explicado que ele precisaria abrir antes um chamado, uma reclamação na Postal Saúde, para que a Postal Saúde pudesse verificar se havia garantia de atendimento do prestador, para então decidir até mesmo pelo reembolso integral,
se não conseguisse algum atendimento na especialidade requerida. Então, nós explicamos como é que funcionava esse trâmite perante a ANS, né? O que a ANS pensa sobre essa possibilidade de pagamento integral na ausência de atendimento pelos prestadores credenciados da postal. A consultoria fez diversos esclarecimentos sobre elegibilidade, tivemos consultas aí sobre regras de permanência, sobre casamento religioso, se havia validade para inclusão no plano, sobre PDV, sobre os aposentados, se poderiam, depois de sair, incluir novos beneficiários. Todas essas consultas elas foram respondidas a contento, eram consultas particularizadas, né, individualizadas. Respondemos consultas também sobre existentes, portabilidade de carências, quais eram os direitos de acompanhantes de mulheres. Há uma nova lei hoje que prevê a obrigatoriedade das mulheres em qualquer idade ter acompanhantes. Então, também respondemos sobre isso aos trabalhadores. Direito ao reembolso, né, dos atendimentos. Consulta também a respeito dessa cobrança direta, que ela não deve ser paga pelo beneficiário, né? Deve haver uma reclamação para a Postal Saúde, para que a Postal Saúde converta essa cobrança direta em uma cobrança à Postal Saúde, porque é bem essa relação contratual com os prestadores. E o resultado disso já são mais de 2 anos de parceria, mais de 60 ofícios elaborados aos Correios da Postal Saúde. Infelizmente, essa questão dessa crise institucional, dessa crise econômica, ela nos deixou aí com poucas possibilidades, né, de articulação e mobilidade. Fizemos mais de 100 reuniões presenciais e online, e essa parceria consolidou a expertise técnica essencial para a defesa dos direitos dos trabalhadores no âmbito da saúde suplementar. Acho que é isso. Estou aberta a perguntas para a gente falar efetivamente daquilo que interessa a vocês. Aqui foi um balanço de toda a nossa parceria. Ele está fazendo um barulhinho aqui, não sei se abriram agora. Agora que eu consigo ver o público aí e consigo conversar melhor com vocês. Estou à disposição, tá, pessoal? Obrigado. Escuta pelo fone, senhora. Ela tá com fone? Alô? Tá me escutando, Dani? Entendimento aí que a gente vem tido, né? A gente tem feito um trabalho específico aí com a região de São Paulo, aí com a liderança da Silvana e também dos outros representantes locais aí do Divisa. Então, acho que a gente está conseguindo, mesmo num momento difícil, equacionar e ter o atendimento, né, que a população precisa. Algumas regiões com mais dificuldades, outras com menos dificuldades. Nos últimos períodos aí, nós conseguimos receber alguns aportes da mantenedora, o que vem garantindo efetivamente aí o nosso nível de atendimento, mas as dificuldades são muitas, né? E agora esperar as novas diretrizes que virão da nova liderança, para a gente saber o futuro da Postal Saúde. Qual é o futuro? Não sei, Silvana, vocês querem colocar alguma coisa, algum questionamento que eu responda especificamente? Ai, mete o pau, mete o pau. Descredenciamento. Deixa eu já agradecer o convite, né, da Silvana e sempre colocar à Descredenciamento em massa. para todo debate aí que for necessário e oportuno. Chama um peixe lá para ficar na mesa. Bom dia, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Silvana. A grande dúvida dos trabalhadores é a mensalidade respeitada e se ele entender, se está se comprando o preço
e é para eles. Eu sei que vocês gastam mais da questão do Perfeito, então conseguindo me ouvir, né? Sim, fala aí. Sim. Esse é um questionamento importante que é bom esclarecer. Dentro do pagamento relativo aos nossos custos para assistência à saúde, uma parte quem paga é o empregado e outra parte quem paga são os correios. Então, dentro desse valor, em torno de 35% na prática, em torno de 35% quem paga é o empregado e 65% da mensalidade quem paga é a empresa, a mantenedora, nos repassa. Então, a receita da postal ela é constituída de dois veículos, assim eu posso dizer. Esses 35% que são retirados dos empregados e os 65% que a empresa nos paga com a receita que ela ganha com a venda dos produtos e a comercialização de logística que ela tem. Então, os Correios, dentro de determinado período aí, do mês, passa para nós os 35% do empregado, mas ele está com dificuldade de pagar a completude dos 65% da parte dele. Por isso a sensação do empregado que ele tem um desconto e não tem o atendimento, que a mensalidade é um somatório de parte dos empregados e parte dos Correios, e a dos Correios é a maior parte. Esse foi o grande problema que a gente enfrentou. A postal ela faz regulação, administra, faz tudo, mas é com dinheiro do somatório, uma parte menor dos empregados e uma parte grande da mantenedora. Por isso a sensação do não atendimento, ou a sensação de que tem um desconto e realmente tem o desconto, mas não tem o atendimento que se espera, porque a mensalidade ela é composta dessas duas partes. Então, cerca de mais de 60% dos Correios, 60% dos Correios, mais de 60% e os outros 35% dos empregados. Isso é importante ser esclarecido. Então, ainda fica devendo, mesmo descontando dos empregados aquele valor, que para ele é um valor considerável ante o salário que ele ganha, ainda não paga a mensalidade assistencial inteira. Isso acabou gerando um débito passado que a gente tem hoje com os prestadores. Qual o valor? Não sei se eu consegui ser claro, Silvana. Ou seja, nós estamos pagando. Alô? Oi, Eli, sim, mas ainda há muita dúvida, principalmente na questão de rede, né? Muito trabalhador não entende o que acontece, principalmente nos hospitais que foram comprados pelas redes, né? Em Vitória, por exemplo. Eu gostaria que você desse uma explicada da nossa rede aqui, que em muita região, às vezes, os hospitais são suspensos ao atendimento, né? Por que a gente não consegue honrar, né? Às vezes, muitas vezes, os acordos com esses hospitais e o que está acontecendo na nossa rede. E o que nós, em São Paulo, procuramos vocês para a gente ter um mínimo de cobertura que está tendo hoje. Essa pergunta aí também é importante. O que funciona no Brasil hoje? Os grandes investidores começaram a comprar as grandes redes, começaram a comprar redes e formar grandes redes, seja com fusão ou seja com aquisições. E aí o que acontece? Como nós acumulamos uma lista de débitos e eles têm no Brasil inteiro cerca, sei lá, uma grande rede de 45 hospitais, eles não aceitam nós pagarmos só, por exemplo, a rede de São Paulo. Eles querem pagamento da rede inteira, para que eles possam voltar. Então, o que acontece? Uma grande rede que tem, nós entramos em negociação com ela, nós pagamos um valor mensal para ela, mas ela não tem aceitado voltar com todos os hospitais. Ela aceitou com alguns, mais independentes, ou alguns outros, salvo se a gente paga o débito inteiro. Então isso tem complicado bastante, praticamente quase todas fazem isso. Então, se eu devo lá no Rio Grande do Norte, ela não aceita voltar para São Paulo, ela quer que eu pague a dívida dela toda para voltar. E o que a gente fez? Dentro de um planejamento aí, com as lideranças aí de São Paulo, a gente acabou fazendo um mapeamento regional, entrando em negociação com grupos independentes, entrando em negociação
com algumas redes que foram mais sensíveis, mesmo grandes redes, para que o empregado consiga ter um atendimento bem completo aí no estado de São Paulo. Não consegue toda aquela rede que tinha, mas não fica sem atendimento. Isso daí tem sido bem pontual em São Paulo em razão da negociação que a gente tem feito. Agora, essa daí é uma pergunta bem relevante mesmo. Então, a gente paga mensalmente, só que eles não aceitam contar com toda a rede, porque eles querem que pague tudo. E aí ele não consegue pagar tudo hoje. Então, isso daí tem acontecido. E o que acontece também, que é um ponto interessante? A Postal não está descredenciando. A própria grande rede é que suspende o atendimento, nem descredenciar, descredencia. Mas ela suspende o atendimento ou suspende parte dos atendimentos. Não sei se eu consegui ser claro também, Silvana, quanto a isso. Quer sair? Dinheiro, cara? Não, sim, para mim foi claro. Mas eu acho que a melhor coisa agora é abrir aqui com algumas perguntas de alguns companheiros, né? E você responde. Eu vou estar aceitando o crachá aqui dos 10 primeiros companheiros, por favor. Quem tiver alguma pergunta, está aberto. Não, Francisca, deixa eu falar. Delegado, pode diretor, beleza. Prioriza a base. Pode diretor. Todos. Prioriza a base. Prioriza a base. Não, prioriza a base, tá? Quem é o primeiro? O Edson de Jesus. Companheiro, eu estou entendendo que você está aqui, né? Tem que ser. Ele meu nome é Edson. Bom dia, Edson. Eu sou conselheiro da mulher, né? Estou com 31 anos no correio. Eu já me experienciei no postal já há uns 3 anos, né? Porque o custo ficou muito alto, cada família era grande. E até hoje eu não consegui retornar. A necessidade é grande. Gostaria de fazer uma pergunta. O que você pode fazer para estar melhorando o nosso convênio, reduzindo um pouco a mensalidade para que a maioria que saiu possa estar aderindo a fortalecer o Postal Saúde? Como você disse que hoje a maioria das pessoas que estão, são pessoas que estão doentes e o custo é muito alto, vai ser difícil fechar essa conta. Temos que ter um trabalho para poder resgatar as pessoas que não necessitam, muito mais precisam do convênio. Edson. Oi. Você vai lá na sua mulher, chega lá, o cara falando que tem que estar despresenciado. Pode, eu fico com medo só de esquecer, eu não consegui anotar, porque hoje. Ele tá dirigindo. Então já responde esse conselho. Eu não tenho demais. Pergunta pra ele. Ô Edson, a tua pergunta é bem pertinente. O que a gente enfrenta no plano de saúde, que eles chamam de seleção adversa? Na verdade, as pessoas que mais precisam ficam e custam mais, e as pessoas que menos precisam saem, porque os jovens não ficam. No correio não tem tanto jovem assim, mas isso acontece geral no plano de saúde. Então, o momento mais difícil que a gente tem, que a gente vai vivenciando, e às vezes a gente não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, né? Que provavelmente aí foi o teu caso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aproveitar essa oportunidade, que não foi das melhores, para a gente selecionar uma rede específica com uma boa negociação para ter um plano de saúde mais barato. É isso que a gente precisa de fazer, entendeu? E a gente, em certo sentido, já fez isso com o trabalho que a gente delineou. A gente já consegue trazer uma economia. Isso traz uma economia geral, tanto para os correios quanto para os empregados, e a gente cria uma forma de retorno. Outra coisa que a gente precisa fazer, aí, e obviamente conversando com a mantenedora, se essa for a visão técnica que está chegando agora, é uma discussão de um plano de saúde para agregados. E é uma rede mais qualificada, diferenciada, que não tão ampla, que tem um custo mais barato. E outra coisa que a gente talvez possa discutir aí também, e que a ANS
já vem tratando, é que a gente consiga pelo menos incluir aí dentro do, não seria bem um plano de saúde, mas talvez um cartão de benefício que pelo menos você consiga fazer consulta, entendeu? Ou tem acesso a consulta mais barata, que não pode ficar sem nenhuma cobertura de saúde. Para você e os familiares, isso é bem preocupante, sabe? E você pode ter certeza que a gente se incomoda com isso. Mas é uma rede nova, aproveitando a oportunidade, ainda que não tenha tudo que se tem ou tudo que se tinha, mas que seja pagável dentro do desconto salarial de vocês. Acho que a gente precisa ter uma coisa mais ajustada, que é, até porque esse é o correto mesmo, tá bom? Obrigado pelo respeito. Eu estou fazendo uma pergunta para você e agradecer a sua resposta. Bom, é o Renato José da Silva, do CDD no Laboratório. Bom dia, companheiros e companheiras. Tudo bem? Bom dia, senhor Eli. Não, senhor Eli. A gente está vendo a situação que a gente está passando nos últimos meses, né? Mais especificamente, no ABC a gente tem passado dificuldades muito grandes com essa questão de convênio, de cortar o atendimento. A gente está com problema principalmente com a rede do Partida, né? Que é uma rede que agrega muita gente ali no ABC e eles não estão atendendo, né? E assim, talvez eu esteja simplificando demais a situação, talvez seja uma visão de quem não está por dentro, mas não seria o caso da gente começar a voltar a pensar em ter ambulatórios do correio, para pelo menos esse atendimento básico possa ser contemplado pela gente? Não seria uma ideia a se pensar? Ou se caso tem alguma coisa já nesse sentido, o que o senhor pode passar para a gente? Muito obrigado pela atenção. Oi, Renato, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Eu acho que, não sei se isso aí seria o foco de dentro do correio, mas a gente poderia fazer um convênio com alguém da região para dar esse atendimento, né? Porque o que acontece? O correio tem muita restrição hoje até de concurso público, né? E aí talvez dentro dos correios toda uma logística nesse sentido hoje tenha mais dificuldade, e há também restrição até por vigilância, alguma coisa nesse sentido de ambulatório, mas acho que a tua ideia é inteligente. Eu acho que a gente poderia sim pensar, talvez nessa região aí, arrumar um prestador específico, fazer um contrato específico para ele dar um atendimento primário e secundário. Assim, por isso que é bom o debate, né? Porque sempre surge uma ideia que é relevante. Eu acho que isso daí é uma discussão interessante. A gente tem discutido isso daí, em certo sentido, com a Silvânia, com o Divisa. Fez uma primeira clínica de atenção primária em São Paulo. Há um pedido já e um estudo para a região lá da Vila Leopoldina, e a gente poderia ver a contratação, talvez, de algum prestador independente, que a gente encontrasse um preço justo para dar um atendimento básico, né? Porque se a gente for pensar, em geral, as pessoas precisam, 75% dos atendimentos não são hospitalares. Eu acho a ideia pertinente, viu, Silvânia? Acho que a gente deve discutir sim para o ABC alguma alternativa. O que acontece? São Paulo é muito grande, e eu confesso que antes de conhecer São Paulo eu até subestimava um pouco o desenvolvimento da saúde no estado, que às vezes São Paulo, para atravessar uma rua, 1 hora. É diferente de Brasília. São Paulo e Rio de Janeiro são muito complexos, mas São Paulo é o pior. Então, ante a complexidade de São Paulo, acho que a gente pode pensar em alternativas. Não posso falar pelos Correios, mas talvez contratar um prestador externo que faça esse atendimento e seja um ponto focal para o beneficiário. Entendeu, Renato? Bom dia, companheiros, companheiras. Bom dia, senhor Eli. Pergunta que fica em meio a toda a frustração que os funcionários têm com a falta de conseguir um atendimento em meio da necessidade.
Uma outra dificuldade que a gente tem, e principalmente como representante dos funcionários, é que a gente tem a informação para passar para eles o porquê do motivo de não conseguir o atendimento. Como o senhor começou na sua fala, a gente tem a dificuldade de ter um desconto de 35%, que é repassado por Postal Saúde, e no caso os outros 65%, que o correio não repassa. Isso acho que é uma informação importante que não chega para a gente, e até a gente saber uma forma de como a gente passar isso, como prova mesmo, para aquele funcionário que está tendo desconto de 35%, mas não consegue o atendimento. Porque até então, para ele, como está sendo descontado da sua folha de pagamento, as coisas estão tudo certo, está tudo funcionando, só tem a dificuldade de não conseguir ser atendido. Como que eu explico isso para o funcionário dentro da base, dentro do CDD? Obrigado. É difícil a explicação. Agora é importante eu pontuar. Oi. Só para te ajudar aí na resposta, eu gostaria que você falasse qual é o valor do custeio do nosso Brama em São Paulo e quanto a empresa tem aportado para nós. E quais são os grandes hospitais, se você lembrar aí, qual é o valor? Vamos lá, Beneficência Portuguesa, por exemplo. Qual é a média que nós temos que... Qual é o custeio, né, mensal? Vou tentar esclarecer aqui. Agora é importante só fazer um adendo aí que, na verdade, a parte do empregado é 35, o correio paga, e do correio é 65, mas ele paga grande parte desses 65. Então, hoje em dia, desse valor aí dos 65% dele, deve pagar uns 50%. 50% não de 65%, 50% do total. Ele paga 56%, 50% do total do dele, então fica um débito pequeno. Hoje, isso daí desde uns 3 meses para cá, tá? Antes pagava menos, devia pagar vocês 35% e ele está colocando 35% também. Mas depois de janeiro, março, junho, mais ou menos junho, ele começou a pagar mais, mas ainda tem uma diferença considerável a ser paga. E hoje a gente briga, não é nem pelo dia a dia, é pelo acúmulo do passado. Eu preciso pagar as contas no dia a dia, mas preciso administrar todo o débito passado que gerou. Eu vou dar mais ou menos em números assim. A nossa conta mensal hoje, com a saúde, ela é em torno de 190 milhões e a gente recebe 185 milhões e a gente está recebendo 160. Então a gente tem todo mês um déficit aí hoje, no passado era maior, mas hoje um déficit de 20 milhões. E eu vou falar em números aí para vocês, só para vocês terem ideia. A gente paga, isso eu estou falando do Brasil, a gente paga Beneficência Portuguesa por mês, a conta dele é em torno de 6 milhões, só beneficência. Só beneficência aí em torno de 6 milhões. Então, um hospital, então as contas são altas, as contas hospitalares são altas, os débitos deles também, que eles precisam administrar, é muito alto. Então a gente vê uma Redditor aí, a conta da Redditor, Redditor Brasil, antes do nosso problema aí, financeiro com o plano de saúde, em torno de mês 20 milhões. 20 milhões por mês, só o Grupo DO. 20, 25, às vezes 30 milhões, só o Grupo DO. Hoje, por mês com o Grupo DO, está em torno de 10, abaixou para 10 já. Mas era em torno de 25, 30. Então é importante ficar claro isso aí, que ele tinha que passar 65, mas ele já passa grande parte de 65. Então, em números assim, de 185 a gente recebe em torno de 160. Então tem um déficit aí de 20 milhões hoje, mas tem todo um passado que acumulou aí mais de 300 milhões hoje. Em torno de 360 milhões a gente tem acumulado de déficit no Brasil. Entendeu? Então agora, como que explica? É difícil a explicação. Eu acho que mais que a explicação é a gente precisa continuar trabalhando para que haja o atendimento. E aí eu posso falar com vocês aí com convicção, tá? Um momento muito duro mesmo. A gente tem sido muito questionado, mas os atendimentos
E eu consigo mostrar esses números, eu posso passar para vocês aí, para as lideranças de vocês. Os atendimentos estão ocorrendo, eles não estão ocorrendo nos locais que as pessoas tinham o hábito ou que gostariam que ocorresse. Mas os números demonstram, os números internos que a gente tem, que os atendimentos estão ocorrendo em outros locais, infelizmente, né? Tá passando um pano. Não sei se eu consegui responder tudo. Não. Vou perguntar. Vamos. Na página, Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eli. Gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Perguntei amanhã até passado pela Marielle, né, que passou antes de você andar. Está tendo uma expiação, está permanecendo, muitas das vezes apenas trabalhadores estão doentes. Eu sou uma das pessoas que me expiei, eu converto, né? Por quê? Para mim, a prestação da mensalidade estava alta e essa coparticipação também estava alta. E toda essa questão está se transformando em dinheiro. Por quê? Vendo essa questão, os que não estão doentes têm a grande probabilidade de continuar se expiando. Vocês estudam a possibilidade e tem um prazo para isso, de agir diretamente nessa mensalidade e reduzir essas participações para você atrair mais funcionários para melhorar a captação de recursos. Eu não gosto de vir nesses bagulhos, capaz que não sei. Pergunta que O Wellington, né? o cara tá devendo. Pessoal, as inscrições estão encerradas. Tudo já está Tá? pronto. Isso tudo está pronto já, a gente já tem tudo montado. A gente tem pelo menos 2 a 3 estudos sobre isso já montados, nós já tínhamos até. E a gente está esperando agora a possibilidade de conversar com as novas lideranças com a nova liderança do Correio sobre isso. Até o diretor Getúlio tem atuado de forma árdua nisso e está imbuído nessa resolução. Está importante eu destacar o tanto que o Getúlio tem trabalhado nisso, tem cobrado bastante, mas eu acredito que terça-feira a gente já vai ter uma primeira conversa sobre isso, mas já tem uma modelagem pronta que já traria uma economia sim, tá? E alternativas. Então ele, eu tenho lá o colega do... Aí, mete o pau aqui. Tá funcionando? A mãe dele estava no convênio, né? Ele continuou no convênio, a mãe dele estava pagando, só que a mãe dele faleceu faz 2 anos e está descontando dele na folha. Aí a dúvida dele é até quando ele tem que pagar, quanto ele tem que pagar. Essa é a dúvida dele. De muita gente aqui, tem pessoas que faleceram. Você tem que mandar uma carta postal. Pai, esse caso aí, talvez fosse importante mandar para nós o nome dele, de escrito, para a gente fazer o levantamento do que está acontecendo. Se for possível passar para as lideranças aí, eles encaminham para nós, a gente faz o levantamento, faz o estudo do caso concreto dele. Pode ser assim? Obrigada, Emily. Não, eu vou encaminhar isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Bom dia, sou Jair, não sou Bolsonaro. A dúvida dos trabalhadores é qual a ação direta que os senhores, junto com o grupo de estudo, estão fazendo para resolver esse problema da descredenciação e da mensalidade e da coparticipação. Já foi feita essa pergunta, cara? Perfeito, a gente já tem uma rede toda montada, que já traz uma economia imediata, está toda montada. E aí a gente vai, e algumas outras alternativas também. E a gente deve estar levando, a pedido até do diretor Getúlio, na semana que vem. Eles estavam esperando algumas definições de futuro dos Correios, porque isso daí é uma pauta importante e a partir daí a gente tratar com a Postal Saúde um encaminhamento para que traga alguma coisa que é adequada para os empregados e para os Correios. A diminuição de mensalidade ela é boa para os Correios e boa para os empregados, obviamente com acesso, qualidade e preço justo, mas já temos uma rede toda montada já.
Qual a rede? É reflexo de diminuição em tudo. Bom, o próximo aqui, na sequência, o Bruno. Pode vir o Bruno aqui. Oi, Nino, tá terminando aqui? Só tem mais 2 pessoas, tá? Daí depois de você terminar, a gente toca aqui. Vai dar hora do almoço já. Bom dia a todos. O maluco vai pra reunião do cedo ainda. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Uma dúvida. A nossa mensalidade em média descontada é 30% sobre a folha de pagamento. Aí você falou que a empresa tem desconto de, aliás, 75% que é pago e 35% que é custeado pelo empregado. 65. E você falou que tem um déficit. Qual é o valor desse déficit? Acabou 300 milhões, mano. Só deixar claro que não é descontado 35% do salário do empregado. Ó, ajuda aí o diretor. Não, eu não sei quanto que é do salário do empregado. Eu estou falando que os empregados arcam com 35% do custo de saúde. Isso. Entendeu? É do custo de saúde, não é, eu não sei quanto que é descontado do salário. Eu estou fazendo uma análise do custo de saúde. Hoje o débito que a gente tem no mercado está em 360 milhões. 360 milhões. É 400 agora. Existe uma política de negociação? Isso, essa é a pergunta. Na verdade, o que acontece? A gente já vem negociando, porque se a gente não negociar, ele não atende para frente. Então, por exemplo, o beneficente português, eu tive que pagar. Eu atraso um mês, tudo, eu tive que pagar débito. O grupo Total América, eu tive que pagar. O problema da negociação com essas redes é o seguinte: ele já emitiu a nota fiscal. O cara, quando me cobra, ele já emitiu a nota fiscal. Ele já pagou imposto sobre o que eu não paguei para ele. Então, negociar é muito difícil. Ele não quer diminuir o valor. E eu entendo. Pensa o seguinte: o cara teve um serviço aí comigo de 1 milhão. Ele emitiu nota fiscal em cima do serviço de 1 milhão. E aí eu chego para ele e falo: eu quero negociar, não posso te pagar 1 milhão. Eu vou te pagar aí 500 mil. Ele não aceita. Ele fala: cara, eu emiti nota fiscal em cima de 1 milhão, paguei imposto em cima de 1 milhão. Eu não consigo diminuir o valor. Então as negociações são negociações difíceis em razão da dinâmica da saúde. Mas a gente já vem pagando parcelado as grandes redes. Eu pago a Redditor todo mês 10 milhões. Todo mês 10 milhões. Já não estou aceitando, estou querendo 12. Mas todo mês eu pago 10 milhões. Então, para tudo funcionar para vocês aí, para tudo funcionar não, para vocês continuarem sendo atendidos, eu já tenho negociação do passado para continuar sendo atendido no futuro, sendo atendido no futuro. E ao mesmo tempo eu tenho que reduzir o futuro e tenho que pagar o passado com dinheiro que entra, que não paga todo o futuro. É complexa a negociação. Mas é importante você saber que, como a nota fiscal já foi emitida, o cara não aceita reduzir o valor dele. Então as minhas negociações são: quando que eu vou te pagar? É em geral parcelamento, não é desconto. Os caras não dão desconto. É em geral parcelamento, entendeu? Então o nível de complexidade é grande. Mas hoje o nosso débito está em torno de 360 milhões. Passaram em outros consultórios, principalmente questões psicológicas, só que foi desiniciado, e aí ele foi, pagou do próprio bolso para estar passando no médico, porque fazer tratamento há 10 anos com o mesmo médico. Só que aí eu pedi um reembolso novamente, só que o postal de saúde não conseguiu o reembolso, porque ele tem outro consultório que está fazendo. Só que para ele fazer o tratamento novamente com outro médico seria complicado, entendeu? Eu queria saber se vamos fazer uma flexibilização referente a essa situação, para o postal de saúde estar reembolsando dinheiro para as pessoas que vão fazer tratamento com o ambulatório que fazia anteriormente, para não estar fazendo tudo de novo em outro ambulatório que a pessoa não sabe como é que está o tratamento da pessoa, entendeu? Entendi. Me parece que nesse ponto que você colocou, se for exatamente dessa maneira, tem um erro total aí. É importante pegar o nome dele até para investigar isso, porque ele tem o direito de escolher onde fazer,
e utilizasse da possibilidade do reembolso. O reembolso não é integral, é uma tabela específica. Mas se não está havendo reembolso por causa disso, aí tem algum erro na postal. Se puder passar o nome para a gente averiguar. Tá bom, eu vou pegar, porque eu me ajudou que está fazendo reembolso pelo aplicativo e mesmo assim não deu certo. Então eu vou passar então para o sindicato, para alguém que vai estar em contato com você, para estar resolvendo essa situação, tá bom? Por favor. Oi, obrigado. Próximo. Próximo aqui é o Rodrigo e por último o Genilson. Bom dia a todos aí. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, sou o CDD Morumbi. Gostaria de fazer uma pergunta. Existe algum controle? Porque assim, eu me desfilei e eu fui fazer uma consulta à vista, o valor foi muito menor do que o correio paga para os hospitais, né? Existe esse controle, existe uma auditoria, uma tabela, para saber se eles cobram o valor real ou se eles mandam a nota e vocês pagam, e qual é o valor que só o correio deve dentro desse montante de 300 milhões. Ufa, saiu a pergunta. Saiu a pergunta. Deixa eu falar contigo. Tem um controle sim. A gente tem contratos assinados, tabelas, né, de negociação com cada prestador, né? Então precisaria olhar esse caso específico. Se você puder me passar, eu gostaria de ver, para ver se alguém não está desempenhando o trabalho devido. Para mim é importante, para eu ver o quanto que pagou no particular, porque em tese, né, o nosso tem que ser mais barato que o particular. Isso daí eu não tenho dúvida. Então, se puder me passar esse caso para investigar, mas tem toda uma área de regulação, tem toda uma área de faturamento, tem gente que trabalha na negociação, tem toda uma rede para que isso daí não aconteça. Se não puder passar, eu agradeço. E o valor que do correio é todo esse daí é dos correios, todos 360. 100%. Vai pagar quanto? Se não tiver um apoio extra, vai pagar. Qual vai ser a diretriz, né? Já estão falando aí que o cara vai querer cortar. Bom dia. Como é que ele vai pagar mais? Bom dia, Eli. Bom dia. Essa questão é coisa rápida. Quando a gente usa, até mesmo deixa de usar, quando não usa a Postal Saúde, a cobrança chega para nós. Queria saber de que maneira que é cobrado da empresa e de que maneira a empresa, vocês podem fazer que a empresa tenha esse compromisso também de pagar, porque todo mês é descontado no limite lá do trabalhador. Só que o que a gente entende que essa conta aí é da empresa. Então, e de que maneira vocês estão cobrando? Ele quer, está suspenso. Então ele paga a consulta ali, ou o exame, mas quando ele recebe, tem a conta, tem a coparticipação, que nós sabemos que qualquer atendimento que seja de livre escolha, a gente vai pagar o boleto. 100%. Então eu gostaria que você explicasse para os trabalhadores porque ele nunca vai receber o valor 100% que ele pagou ali na consulta ou no exame. Por gentileza. Isso aí a gente precisa aprofundar para ver o que está acontecendo. O que normalmente acontece na área de saúde? Na postal não tem acontecido isso por causa da crise, né? Eles estão entrando muito rápido com as faturas que vocês utilizam. Mas em geral o prestador demora 3 meses, tem até 90 dias para dar entrada com a fatura. Então, quando ele dá entrada na fatura, depois de 3 meses que você foi atendido, e aí você pode passar 3 meses sem ser atendido, você acha estranho ter chegado a uma coparticipação no momento que você não foi no médico, mas ele só apresentou a fatura 90 dias depois. Entendeu? Então, às vezes, a gente confunde achando que uma cobrança de coparticipação veio ou de outro, veio de um reembolso, ou veio de uma outra consulta, ou de um momento que eu não estou consultando, mas aquilo é de 3 meses atrás. E aí entra a pergunta do outro colega: como é que a gente faz? A gente faz todo o levantamento, toda a fatura, tudo que deu entrada, isso tudo é por sistema, a gente pega todo esse lote,
e encaminha para os Correios. Todo esse lote é encaminhado para os Correios. Então, os Correios, quando eles estão pagando, ele é baseado em entrada de fatura, não é baseado na minha cabeça ou em alguma desorganização, não. É um processo muito bem orquestrado, muito bem organizado. O que eu acho que está acontecendo nesses casos aí é como demora muito a chegar à conta da coparticipação, ela vem se misturando aí em um período que a pessoa ou faz um pedido de reembolso, ou quando ela não está sendo efetivamente atendida. Se puder pegar um caso concreto para eu fazer um estudo, fica melhor, para demonstrar isso aí, de onde está vindo a coparticipação dele. Mas em geral, de consulta bem antiga, tá? Ô Eli, agora encerrou as perguntas. Nós vamos agradecer aqui, gostaria de agradecer em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras pela sua disposição de estar aqui presente, mesmo que online, né? Tirando as dúvidas aqui dos trabalhadores. Muito obrigada, viu, Eli? E agora o restante das perguntas, a gente vai fazer o caminhamento aqui na mesa. Obrigada. Silvana, só... É a Silvana que está falando? É a Michele. Ô Michele, só aproveitar a oportunidade que eu não poderia deixar de agradecer aí o respeito que eu sempre fui tratado pelos representantes de São Paulo. A relação nunca é fácil. É dura e eu sei que é dura pelo papel que eu represento. Eu estou aqui para prestar trabalho para vocês. Eu sou prestador de serviços dos Correios e prestador de serviços beneficiários, mas sem o apoio da base de São Paulo, nós não chegaríamos onde nós chegamos hoje. Então é importante reconhecer o trabalho da diretoria aí de vocês, da Findect, principalmente de São Paulo, e eu falo isso daqui abertamente, porque é o mínimo que eu tenho que fazer, é ser grato e reconhecer quem contribui. A Postal Saúde hoje não conseguiria fazer uma gestão se eu não tivesse um apoio aí das bases sindicais, principalmente aí da Findect, especificamente aí das lideranças de vocês. E eu agradeço aí em nome da Silvana, e não posso deixar de reforçar aí que o Divisa, ele é um cara duro, de convivência e de cobrança, mas ele tem feito a diferença para que a saúde continue sendo dada. Não estou passando pano, nem falando que a relação é das melhores, não. Mas eu estou aqui para reconhecer que ele fez diferença e eu falo isso abertamente e as pessoas sabem. Obrigado aí pelo respeito e sucesso para vocês. Quando vai sair?